prazer estar aqui, recebi o convite do Zé Roberto. A gente, primeira vez está vindo aqui na casa, eu estava lembrando quando eu entrei aqui que há 25, 26 anos atrás meus filhos traziam meus filhos aqui para a evangelização, a gente morava aqui perto. Então é até emocionante estar aqui de novo, né, depois de tantas voltas, né, que a vida dá. E, então é uma alegria muito grande receber esse convite, é um prazer, é uma honra, é uma responsabilidade da qual a gente não vai se furtar. Lembrar de Jesus que quando disse, né, aos seus discípulos que onde dois ou mais estivessem reunidos em seu nome, ele ali estaria. Nós temos a certeza de que Jesus e os seus espíritos protetores, espíritos de luz estão aqui conosco. E nós temos também a certeza de que não apenas nós encarnados aqui estamos, mas também os irmãos do plano espiritual, aqueles que também estão nos ajudando, né? E estão ajudando a todos que estão ouvindo aqui, e muitos que estão também, eventualmente, precisando de alguma informação, algum esclarecimento, né? Então, nós ficamos muito felizes, como o colega disse, nós temos que ter alegria, né, de estarmos reunidos em nome de Jesus, discutindo reaprendendo, né, os seus ensinamentos, né? Então a gente tem que ter alegria, né? Aquele calor dentro do coração de estarmos envolvidos nesse clima, nessa luz, nesse caminho que Jesus nos trouxe, né? E o tema que a gente escolheu é um tema até muito amplo, né? Assim, poderíamos abordar esse assunto de Deus e nós assim, de muitas formas, de infinitas formas. A gente resolveu trazer aquilo que é mais peculiar à nossa visão. Eu vou fazer mais uma reflexão do que eu costumo pensar quando eu começo a pensar em Deus, né? Eu começo a pensar em Deus, quando eu começo a pensar em Deus, eu começo a pensar na grandiosidade da sua obra, da sua criação, né? Então eu costumo começar a pensar no universo, no cosmos, né? Do planeta, no sistema solar, e eu costumo começar a vagar alguns raciocínios, e eu gostaria de fazer uns exercícios aqui com vocês. O que é que a gente faz em um segundo? Em um segundo? Pisca o olho, mesmo, uma piscada longa, né? Uma piscada prolongada, assim, né? Aquela piscada de sono, né? Ou dar um passo, né? Mas se nós imaginarmos que a circunferência da Terra, do nosso planeta, tem cerca de 40 mil quilômetros. Se nós saíssemos aqui hoje, fôssemos dar uma volta ao redor da Terra, seriam 40 mil quilômetros. Se nós pararmos para pensar que a luz, cuja velocidade é de 300 mil quilômetros por segundo, a luz dá 7 voltas e meia na Terra em 1 segundo. Isso me impressiona, né? Se nós imaginarmos que a distância da Terra à Lua é de 380 mil quilômetros, a luz que sai da Terra chega na Lua em 1 segundo e 0,3 aproximadamente, 0,2, pouco mais de 1 segundo. Também é algo que nos impressiona. A luz que sai do Sol, né? A luz que sai do Sol e atinge a Terra, ela deveria ser muito rápido, né? Porque é tão rápido, né? 1 segundo para ir daqui à Lua. Só que a distância da Terra ao Sol é tão grande, parece que não é, mas é tão grande, que a luz leva 8 minutos e alguns segundos para chegar do Sol à Terra. Ora, fazendo uma continha aqui, 300 mil quilômetros por segundo. Em 8 minutos, eu já fiz as contas, 8 minutos corresponde a mais ou menos quase 500 segundos. Então 300 mil vezes 500 segundos vai dar 150 milhões de quilômetros a distância da Terra ao Sol. Algo que me impressiona também, 8 segundos. Só que o universo, essas distâncias são mínimas, são muito pequenas. Então, para se falar em distância no universo, estabeleceu-se um padrão da luz, né? Então, por exemplo, a distância daqui à Lua é 1 segundo e pouco. Então seria 1 segundo luz, correto? A distância da Terra ao Sol, 8 minutos, que é a velocidade da luz, que é a velocidade que a luz gastaria para chegar. Então seria 8 minutos luz, correto?
E se eu pegar uma distância que a luz percorre durante um ano, a gente dá o nome disso de ano-luz. Então, o que é um ano-luz? É a distância percorrida pela luz em um ano. Isso é uma coisa tão grande que não dá nem para a gente imaginar, né? Então, assim, é algo que foge ao nosso raciocínio. Eu, pelo menos, fico toda vez que eu raciocino dessa forma e penso na grandeza, né, de um ano-luz, a distância que é, eu fico sem... Meu raciocínio fica totalmente, assim, confuso, né? Ou impressionado, ou esclarecido, ou admirado, né? Se nós lembrarmos, então, que o Sol, né, que nos aquece, está há 150 milhões de anos e a gente não consegue nem olhar para ele tão brilhante, a gente vê a magnitude desse astro, né, desse Sol, dessa estrela, né? E considerando que o Sol é uma estrela relativamente pequena, diante das outras estrelas que pertencem à nossa galáxia, então nós moramos numa galáxia. O que é uma galáxia? Um conjunto de estrelas, de planetas, né, de corpos celestes que estão reunidos numa determinada região, né? E se nós vemos a nossa Via Láctea, né, que é essa estrutura meio elíptica, né, que a gente está vendo ali, nós moramos na periferia da Via Láctea, lá num dos seus anéis, lá de uma de suas extremidades. E se a gente vê a grandeza dessa Via Láctea, só para a gente ter uma ideia, a Via Láctea, para você sair de uma ponta dela à outra, vocês imaginam quantos anos-luz a gente gastaria? 100 mil anos-luz. Isso torra o nosso cérebro, né, de pensar a grandiosidade disso. E nós sabemos que na Via Láctea há cerca de 400 bilhões de estrelas. Bilhões. E nós sabemos que a galáxia mais próxima da Via Láctea é uma galáxia chamada Andrômeda, né? Acho que todos já ouviram falar. A distância da Via Láctea a Andrômeda é de 2,5 milhões de anos-luz. Tá? Bom, com o telescópio Hubble e agora com o telescópio James Webb, que muitos já devem ter ouvido falar, começa-se a ver galáxias que estão tão longe, que estão quase na distância que corresponde ao Big Bang. O que é o Big Bang? O Big Bang é uma teoria a partir da qual os cientistas da Terra acreditam que houve aquela explosão que gerou o universo, né? É uma teoria científica que ainda está em voga, mas acredita-se que esse Big Bang ocorreu há cerca de 14 bilhões de anos atrás. 14 bilhões. E hoje os telescópios estão conseguindo ver galáxias que estão a 13,5 bilhões de anos-luz. Ou seja, é provável que com a pesquisa, com o telescópio que estão, o James Webb e outros que vão surgir, a gente consiga enxergar galáxias que estão a mais de 14 bilhões de anos-luz. Isso vai significar o quê? Que a teoria do Big Bang está errada. Porque nós teremos galáxias que surgiram antes teoricamente antes do Big Bang. Então, portanto, o Big Bang não foi o começo de tudo. Tudo isso, e aqui nós estamos vendo uma foto tirada pelo James Webb, em que cada pontinho desse, a imagem não está muito nítida, mas cada pontinho desse é uma galáxia. É uma galáxia. Então, sabe quantas galáxias estima-se que existam no universo, nesse nosso universo conhecido? Cerca de 3 trilhões de galáxias. Portanto, meus irmãos, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque não tem como a gente entender Deus se a gente não entende, começa a entender, por exemplo, a grandeza do universo. É algo colossal, é algo que foge completamente ao nosso padrão, né? À nossa métrica, ao nosso conceito de tempo, de distância, de espaço, tempo, né? Portanto, Allan Kardec fez sua pergunta aos espíritos da seguinte forma: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Essa pergunta todos sabem, né, a resposta. Onde está a prova da existência de Deus? Uma das provas principais que os espíritos respondem é numa máxima que aplicais às vossas ciências: não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem e a razão vos responderá. Pergunta número 4 do Livro dos Espíritos. Portanto, irmãos, aquela teoria de que o universo partiu do nada
ou foi do acaso, ou que a Terra foi formada, os mares, e nós fomos formados ao acaso, foi uma conjunção de fatores aleatórios que nos propiciaram a vida, é uma teoria que não encontra eco, né? Já que nós estaríamos dando ao acaso ou ao nada mais poder, né, do que eles realmente mereceriam, né? Então, o universo todo equilibrado, as galáxias todas colocadas nas suas devidas posições, girando harmonicamente, se equilibrando nesse universo enorme, fantástico, infinito, é uma prova de que há uma causa inteligente para tudo isso. Há um motivo, há uma coerência, né? Há uma inteligência que realmente nos propicia a acreditarmos, né? A crermos em algo superior e altamente inteligente, altamente poderoso, né? Então, outra pergunta que o Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz aos Espíritos, é a seguinte: quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, temos uma ideia completa de seus atributos? O que os Espíritos respondem? Então, todos esses adjetivos, a gente sabe que são compatíveis com Deus, né? Eterno, que quando a gente começa a analisar tempo, né? Só o que a gente conhece até hoje, é claro, mas a gente sabe que isso é infinito. Mas 14 bilhões de anos, né? 14 bilhões de anos. E a eternidade, né, é algo que a gente também não consegue compreender. E o infinito, né? Como eu disse para vocês, as distâncias que a gente vê no universo são coisas assim, altamente estratosféricas, né? Altamente grandes, né? Então Deus é tudo isso, é imutável, imaterial, né? É único, só existe um Deus, é todo-poderoso e, mais importante, soberanamente justo e bom, né? Então o que é que os Espíritos respondem? Sim, de acordo com o vosso ponto de vista, sim, porque acreditais tudo abranger, mas saber que há coisas acima da inteligência do homem, mais inteligente, e para as quais a vossa linguagem, limitada às vossas ideias e sensações, não tem como expressar. Ou seja, de acordo com o que nós sabemos, com as palavras que a gente consegue usar, Deus é tudo isso. Só que a nossa linguagem é pobre para definir completamente o que seja Deus. Tá? Essa é a mensagem que os Espíritos quiseram passar. Tá? Bom, vamos voltar um pouquinho mais no tempo, né? Ainda, falando do universo, vamos focalizar um pouquinho mais há cerca de 4 bilhões e meio de anos atrás. Há 4 bilhões e meio de anos atrás, o Sol estava se formando, né, na região onde ele se situa hoje, oriundo de uma explosão de uma outra estrela. Então havia uma nebulosa, restos de uma estrela anterior que foi se organizando, e parte dessa nebulosa, que hoje é o Sol, se desprendeu, né, sob a coordenação de Jesus, e veio se localizar na região onde se situa o planeta Terra. Era uma bola de fogo, altamente, temperaturas elevadíssimas, uma bola de fogo que foi sendo modelada por Jesus e pelos espíritos superiores. Mares, vulcões, fogos, tempestades, raios, trovões, chuvas ácidas, eram, entre aspas, um inferno, né? De cataclismos, né? Mas tudo isso sendo coordenado pela superioridade do nosso Mestre Jesus, sob a inspiração divina. Então, a caminho da luz, Emmanuel descreve esse processo de criação da Terra. Então, Jesus, com as suas legiões de trabalhadores divinos, lançou o escopro. O escopro é como se fosse uma talhadeira, né? De sua misericórdia, sobre bloco de matéria informe, que a sabedoria do Pai deslocara do Sol, para as suas mãos augustas e compassivas. Ou seja, aquele bloco de fogo, de energias altamente desorganizadas, vindo lá da nebulosa do Sol, foi então deslocado para essa região, sob a responsabilidade de Jesus, né? Jesus então operou a escultura geológica do orbe terreno, talhando a escola abençoada e grandiosa, na qual o seu coração haveria de expandir-se em amor
claridade e justiça. Então, meus irmãos, nosso planeta foi esculpido, né? Foi esculpido pelas mãos de Jesus, né? E preparando então essa escola em que todos hoje estamos estudando, estamos vivendo, estamos aprendendo, estamos nos aperfeiçoando, né? Agora imagine quanto tempo isso ocorre, né? Com seus exércitos de trabalhadores devotados, Jesus estatuiu os regulamentos dos fenômenos físicos da Terra, organizou o cenário da vida, criando sob as vistas de Deus o indispensável à existência dos seres do porvir. Fez a pressão atmosférica adequada ao homem, antecipando-se ao seu nascimento no mundo. Organizou os grandes centros de força da ionosfera e da estratosfera. Edificou as usinas de ozônio para que filtrassem convenientemente os raios solares. Definiu todas as linhas de progresso da humanidade futura, engendrando todas as forças físicas que presidem ao ciclo das atividades planetárias. Portanto, irmãos, tudo isso que nós temos hoje, a natureza, né, o equilíbrio, né, as estações, a lua, as marés, tudo, né, foi feito meticulosamente, de forma detalhada, de forma muito especializada, vamos dizer assim, pelas mãos de Jesus e dos espíritos que compunham o seu séquito de trabalhadores. Tá? Depois de muito tempo trabalhando essa terra, preparando essa terra, Emmanuel coloca que quando serenaram os elementos do mundo nascente, quando a luz do sol beijava em silêncio a beleza melancólica dos continentes e dos mares primitivos, Jesus reuniu nas alturas os intérpretes divinos do seu pensamento. Visto então descer sobre a Terra, das amplidões dos espaços limitados, uma nuvem de forças cósmicas que envolveu o imenso laboratório planetário em repouso. Então, a partir do momento que a Terra se viu livre daquelas conturbações iniciais, né? Se estabilizou, os mares foram formados, as montanhas, a natureza começou a se equilibrar, então começou a se preparar o princípio vital, o princípio espiritual, melhor dizendo, para começar a se desenvolver na Terra, para que no futuro muito grande desse origem a nós, aos seres humanos. Tá? Esse gráfico aqui, vocês não vão conseguir ler, mas aqui está representado, é como se fosse o relógio da Terra. Lá em cima seria o ponto zero, e a gente andando nesse sentido horário, a gente chegaria ao ponto atual. Tá? Então, só para entender, o ponto zero corresponde a 4 bilhões e meio de anos atrás, quando a Terra desprendeu-se do Sol e começou a ser formada. Aí aqui, nessa minha primeira linha aqui, começou o primeiro, há cerca de 4 bilhões aproximadamente, começou a primeira forma de vida, a primeira célula foi formada, uma célula não tinha nem núcleo, né? Há 4 bilhões de anos e meio atrás. Demorou 2 bilhões e meio de anos para começar a aparecer a primeira célula nucleada, a primeira célula com núcleo. Demorou mais cerca de 500 milhões de anos para começar a ter a primeira forma de vida multicelular, ou seja, com várias células, organismos multicelulares. Por fim, aquele verdinho ali é os primeiros animais, que foram os animais marinhos, há cerca de 700 milhões de anos atrás. A outra linha amarela corresponde às plantas, que surgiram na Terra há cerca de 450 milhões de anos atrás. A linha vermelha lá em cima foi quando surgiram os primeiros mamíferos, inclusive os dinossauros, né? Há cerca de 200 milhões de anos atrás. Se vocês enxergarem lá em cima, um pontinho lá em cima, do lado esquerdo daquela linha, foi quando surgiram os seres humanos na Terra. Ou seja, nós estamos, se nós colocarmos o tempo que a Terra foi criada até hoje, nós surgimos, se fosse comparar com o relógio, nos últimos segundos da formação da Terra. Ou seja, houve um trabalho de mais de 4 bilhões de anos e meio intensivos
para que se proporcionasse hoje estarmos aqui vivendo e aproveitando essa experiência no planeta Terra. Tá? Tudo isso sob a coordenação de Jesus e dos espíritos superiores. Portanto, irmãos, hoje nós temos um planeta, uma Terra estável, bela, agradável, que nos enche os olhos de belezas, de maravilhas. Então nós temos a natureza calma, tranquila, os mares, o céu azul, a brisa, a chuva, o vento, o sol, tudo, temperatura, tudo de acordo com as nossas necessidades, tudo para nos proporcionar um conforto, uma tranquilidade. Ao mesmo tempo que nós temos a grandiosidade da terra, da natureza, nós vemos a delicadeza com que Deus e Jesus nos proporciona nos mínimos detalhes. Então, ao mesmo momento que a gente vê galáxias de bilhões de anos de idade, ou bilhões de anos-luz de distância, nós vemos a delicadeza, o amor, a perfeição, o cuidado que Jesus, que sob a inspiração divina, teve para nos proporcionar esse ambiente que nós vivemos. Nós vemos os seres vivos, com detalhes de beleza impressionantes. Então, até combinar com a formação do ser humano. E que nós possuímos, então, uma complexidade muito grande. Para se ter uma ideia, o nosso corpo físico, ele possui quase 40 trilhões de células. E essas células são diferenciadas. Existem, cada célula, alguns grupos de células fazem determinadas funções, têm determinadas formas, totalmente diferentes umas das outras, para realizar funções diferentes, com um grau de especialidade assombroso. Tudo isso coordenado por quem? O nosso corpo é coordenado pelo nosso espírito, que através do nosso perispírito molda todo o nosso corpo e coordena todas essas funções, que são milhares e milhões de funções ao mesmo tempo. Tudo isso nós adquirimos nessa evolução lenta e progressiva que foi conduzida durante esses milhares e milhões de anos, desde que nós éramos princípio espiritual. Então, é uma grandeza, assim, que palavras faltam para definir a grandeza de Deus e da sua criação. Mas, vamos tentar então trazer para o nosso entendimento o que então seriam essas leis. Deus então estabeleceu leis eternas, imutáveis, como Ele, soberanamente justas e boas. E o que nós entendemos então por lei divina ou natural? O que se deve entender por lei natural ou lei divina? Vamos ler a resposta. A lei natural é a lei de Deus, a única verdadeiramente necessária à felicidade do homem. Indica-lhe o que deve e o que não deve fazer, e ele só é infeliz porque se afasta dela. Portanto, irmãos, existe uma lei no universo que governa tanto os astros gigantes como os menores seres aqui existentes na Terra, como a cada um de nós e a todos nós. Essa lei é a lei de Deus, é uma lei eterna, imutável, é uma lei perfeita, magnânima, mas também é uma lei que envolve amor, envolve bondade, envolve justiça, envolve cuidado, e é uma lei à qual todos nós estamos sujeitos, estamos subordinados, e a lei à qual todos nós devemos entender e devemos conhecer cada vez mais profundamente, para que nós sejamos felizes. Nós só seremos felizes se nós entendermos, se nós vivermos e se nós praticarmos tudo que essa lei divina significa e quer de nós. Então nós estamos imersos nela, nós somos controlados por ela, nós somos guiados por ela, mas muitas vezes não temos a consciência do que ela realmente significa, do que ela realmente representa. Mas à medida que nós vamos avançando em termos espirituais, nós vamos cada vez mais entendendo melhor essas leis de Deus e
tornando elas mais próximas da nossa consciência e do nosso sentimento. Né? Outra pergunta, então, também do Livro dos Espíritos: que assuntos as leis divinas abrangem? Referem-se a algo mais além da conduta moral? Entenderam a pergunta? Então, sim, o Kardec está perguntando, essa lei refere-se a quê? São leis apenas morais? Né? Ou refere-se também a outros aspectos, né, do mundo, do universo, etc. Sim, todas as leis da natureza são leis divinas, uma vez que Deus é o autor de todas as coisas. O cientista estuda as leis da matéria, o homem de bem estuda e pratica as leis da alma. Então, quando a gente... Essa resposta dos Espíritos é muito interessante. Quando a gente fala lei da natureza, lei da gravitação dos corpos celestes, né? A lei da gravidade, a lei da luz, do som, né? Todas essas leis universais que regem os corpos materiais, também são a mesma, fazem parte do mesmo conjunto de leis que regem o mundo moral. Por quê? Porque tudo é feito, todas foram criadas por Deus. Então o cientista que está estudando a matéria, as propriedades da matéria, o cientista que está estudando o universo, o cientista que está estudando o corpo humano, ele também está estudando Deus. Ele também é um pesquisador, ele é um religioso também, né? Assim como aqueles de nós que tentamos estudar o bem e tentamos praticá-lo. Então estamos todos envolvidos na mesma lei, porque foram criadas pelo mesmo ser, pelo mesmo agente, né, que é Deus. Tá? O Kardec comenta então, né, para explicar isso mais claramente. Entre as leis divinas, umas regem o movimento e as relações da matéria bruta. Essas são as leis físicas, né, que a gente acabou de comentar. As outras referem-se especialmente ao homem em si mesmo. Refere-se às suas relações com Deus e refere-se às suas relações com seus semelhantes. São as leis morais. Tá? Então, só para lembrar então qual seriam essas leis que o Allan Kardec coloca no Livro dos Espíritos, na terceira parte, que é a terceira parte, são as leis morais, ele coloca então mais ou menos 10 leis, cada lei colocada num capítulo. Né? Depois no Livro dos Espíritos vocês vão ver lá. Lei de adoração, né, que envolve a nossa relação com Deus. Tá? As leis do trabalho, da reprodução, de conservação, de destruição, de perfeição moral, que envolvem nós conosco mesmos, né, de nós para nós mesmos. E as leis morais referentes à lei da sociedade, de progresso, de igualdade, de liberdade, de justiça, amor e caridade. São leis que regem o nosso relacionamento com o nosso próximo. Né? E os Espíritos, até interessantes, eles colocam que dentre todas essas leis, a mais importante é a lei de justiça, amor e caridade. Porque ela é que vai balizar, né, que vai nortear principalmente o nosso relacionamento com os nossos irmãos, os nossos semelhantes. Né? Então são leis morais, né, que junto com as leis físicas ou as leis materiais, compõem todas as leis de Deus. Um conjunto que se completa. Né? Como se pode distinguir o bem e o mal? Essa pergunta, por que a gente pôs aqui? Porque a gente tem dúvida, né? A gente acha que nós não conhecemos perfeitamente as leis de Deus. Né? Então nós questionamos, isso está dentro da lei de Deus, está fora, isso está certo, está errado, isso é bem, isso é não. Então assim, como distinguir o bem e o mal? Né? Então a resposta dos Espíritos é simples, né? O bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus. E o mal, tudo que dela se afasta. Fazer o bem, então, é conformar-se à lei de Deus. E fazer o mal é infringir esta lei. Então, irmãos, olha a importância da gente saber, conhecer as leis de Deus. Né? Tanto as leis físicas, quanto as leis morais. Né? Por quê? Porque se nós conhecemos as leis de Deus, nós vamos saber o que é o bem. Já que o bem é cumprir as leis de Deus. Né? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo das leis físicas. Se nós não nos alimentarmos adequadamente, se nós não tivermos um sono adequado, tanto tempo, quantidade quanto qualidade, né? Se nós não fizermos atividades físicas regulares,
nós estamos indo contra as leis materiais de Deus que preconiza tudo isso, né? E, de outro lado, se nós não respeitamos, não cumprimos, não seguimos as leis morais que nós já sabemos, né, até o momento, nós estamos também infringindo a lei de Deus, né? Nós estamos indo contra, nós estamos estaremos sendo infratores, né, da lei de Deus, tá? E isso traz as suas consequências. Outra pergunta que deriva daquela anterior: o homem tem por si só os meios de distinguir o que é o bem e o que é o mal? Distinguir o bem do mal? Então, se é fácil distinguir isso? Nós temos condição de distinguir isso? Sim ou não? Sim. Sim? Sim. Quando acredita em Deus e quer saber isso. Porque às vezes acontece muitas vezes é que a gente não quer tanto saber, né? A gente quer, para manter as nossas características menos nobres, vamos dizer assim, a gente faz de conta que não está vendo, faz de conta que não sabe, faz de conta que não está enxergando, não é verdade? Então a gente muitas vezes não quer saber, faz o que quer, mas na verdade não quer, né? E se nós acreditamos realmente em Deus, nós vamos saber distinguir o que é o bem e o que é o mal, nós vamos saber entender, pelo menos começar a entender o que são as suas leis. Então Deus nos deu, né, a inteligência para discernir o bem do mal, certo? E onde está escrita essa lei? Mas eu não sei, não sei, eu acho que eu não sei o que é o bem e o que é o mal. Ela está escrita em algum lugar? Então, na nossa consciência, né? Essa pergunta também é bem batida, né, para todos nós. É uma das respostas mais curtas do Livro dos Espíritos, a consciência. Tá? Então, irmãos, na nossa consciência estão gravadas todas as leis de Deus. Na nossa consciência estão gravadas todas as leis de Deus. Por isso é que quando nós nos afastamos, quando nós tomamos atitudes, ou pensamentos, ou palavras, ou atos que nos afastam da lei de Deus, nós vamos ter um reflexo disso. Nós vamos ter uma sensação de desconforto, uma sensação de algo que não está certo. Isso vai gerar depois uma culpa, um sentimento de culpa, né? E posteriormente um sentimento de arrependimento, depois um sentimento de reparação, né? Para que depois nós nos reajustemos ao caminho normal que deveríamos ter tomado, né? Então, dentro de nós estão essas respostas. Então nós temos que buscar conversar mais conosco mesmos, né? Interrogarmos a nós, como disse Santo Agostinho, perguntar se fez tudo bem que podia durante aquele dia, se evitou todo o mal que podia evitar durante aquele dia, né? Então conversarmos conosco mesmos, esse diálogo conosco é saudável, né? É perguntar assim, como você está melhorando, você está se esforçando, você está procurando fazer o bem, você está procurando evitar fazer o mal, você está controlando os seus impulsos menos dignos, né? E assim por diante. Então, é buscar na nossa própria consciência, né, as respostas para as nossas dúvidas. Mas não estamos sozinhos, né? Se nós tivermos dificuldade de fazer isso, né, nós vamos lembrar dessa resposta dos Espíritos. Ora, uma vez que Allan Kardec pergunta, uma vez que o homem traz a lei de Deus na consciência, que necessidade tinha que ela lhe fosse revelada? Ou seja, se nós temos ela na nossa consciência, por que Deus enviou para nós tantos Espíritos antes de Jesus? Profetas, né? Os profetas do Antigo Testamento, os missionários orientais, tipo Buda, Krishna, né? Os filósofos da Grécia, Sócrates, Platão. Por que Deus está sempre enviando para nós esses profetas, esses mestres, né? Espíritos de luz, para nos lembrar sempre da sua lei? E depois, posteriormente, mandou o maior de todos, né, que foi Jesus. Por que Deus faz isso? Já que nós trazemos a sua lei na nossa consciência. Porque nós esquecemos essa lei e a ignoramos. Então, como a gente falou, a gente faz de conta que não sabe, né? A
A gente tenta, às vezes, escamotear em função de nossas ambições materiais, nosso orgulho, nosso egoísmo, nossa vaidade. Nós meio que fazemos de conta que não está aí, que não existe, né? E vamos cuidar apenas dos interesses materiais, né? Que é a fonte de queda da grande maioria de nós durante as nossas encarnações, né? Então, Deus manda esses emissários, esses profetas, esses mestres, esses iluminados, para nos lembrar, né, relembrar as suas leis, né? Deus quis que sua lei fosse relembrada, tá certo? Então, Deus envia para nós o maior de todos, né? O nosso mestre, o governador da terra, o coordenador da criação da terra. E Jesus é para o homem, como diz o Allan Kardec, o modelo da perfeição moral a que se pode aspirar a humanidade na Terra. Então, se nós temos um modelo perfeito, né, máximo, a quem nós podemos olhar e nos inspirarmos, e nos tomarmos como exemplo para seguirmos, né, que representa o máximo da pureza das leis divinas, que já encarnou aqui na Terra, esse ser é Jesus, né? Então, Deus nos enviou Jesus para nos ser realmente aquele modelo máximo, né, de perfeição moral que a gente pode alcançar aqui na Terra. Tá? Então, Deus oferece a nós como o mais perfeito modelo. E a doutrina que ele ensinou, Jesus ensinou, é a mais pura expressão da sua lei. Olha que bonito. Então, Jesus trouxe até hoje, né, para nós, o máximo do que pode ser expresso, né, da lei de Deus para nós, até hoje. Né? Então, todas as leis morais que nós temos acesso, né, toda a literatura espírita, no Evangelho, no Espírito e tantos outros, que o Espiritismo nada mais é que o cristianismo vivo, né? Todos esses ensinamentos foram trazidos por Jesus. Né? Então, Jesus, em termos de moral, ele trouxe em palavras e trouxe principalmente em exemplos. Tudo que Jesus pregou, ele exemplificou. Ele não deixou de exemplificar nada. Né? Portanto, Jesus mesmo, ciente dessa missão, né, não se fazia interrogado nessa missão. Ele sabia, né, ele sabe, né, sabe que ele era o exemplo máximo que nós poderíamos ter de modelo, de conduta para seguir. Então Jesus, em João capítulo 14, disse para Tomé, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, né, senão por mim. Se me conheceis, conhecereis também ao meu Pai. Então isso aqui mostra uma integração de Jesus com Deus, assim, uma integração absoluta, né, intensa, verdadeira, real, fortíssima. Então, Jesus sabe que nós, ou seguindo, né, ou tendo como modelo, estaremos a caminho de conhecermos o Pai, ou de conhecermos as suas leis. Né? Então, seguir Jesus, seguir os seus ensinamentos, seguir os seus exemplos, estudar o seu Evangelho, praticar tudo o que ele pregou, é conhecer a Deus, é conhecer as leis de Deus, é estarmos mais próximos do nosso Pai, que é Deus. O Allan Kardec resume, né, a missão de Jesus da seguinte forma: Jesus veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a da terra, mas a do reino dos céus. Né? Isso né, no Espiritismo nós aprendemos isso de forma intensa. Né? Que a vida na terra é uma passagem, é um experimento, né? É um momento, é como se fosse um trecho de uma viagem. A gente toma o trem, né, vamos dizer assim, ao nascimento, e na morte nós descemos em outra estação, né, para depois tomarmos de novo em outra estação e descemos em outra e assim por diante. Então, a vida na Terra nada mais é do que uma oportunidade de entendermos a importância da vida espiritual. Né? Então, nós estamos na Terra
para vivermos como homens, né, como diz o Evangelho, como homens do nosso tempo, mas cientes de que a verdadeira vida não é aqui. Que aqui nós estamos em aprendizado, né, como a gente comentou, aprendizado para que nós acrescentemos espiritualidade em nossas vidas. Certo? O que Jesus veio também ensinar o caminho que para lá conduz, ou seja, para a termos a vida espiritual plena. Então ele veio nos mostrar o caminho. Tanto ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Os meios de se reconciliar com Deus. Então Jesus veio nos mostrar, né, o perdão, o arrependimento, né, o trabalho, né, a necessidade do estudo, a necessidade da reforma íntima. Então, os meios para que nós possamos chegar até lá. Né? E os meios de prevenir-nos sobre o mandamento das coisas que virão, para que se cumpram os destinos humanos. Jesus também alertou sobre as coisas que aconteceriam no futuro, tanto com os discípulos quanto com a humanidade. E nós estamos atravessando nesse momento que Jesus predisse, né? Momento de transição, momento de conturbação social, de muitas dificuldades, né? Mas, como Jesus mesmo disse, quem perseverasse até o fim seria salvo. Portanto, nós estamos num momento em que nós todos estamos sendo chamados para revermos as nossas posições, revermos as nossas crenças, os nossos atos, os nossos pensamentos, porque a transição não é do planeta, a transição é individual. Cada um de nós vai fazer a sua transição espiritual. Né? E Jesus mesmo disse, então, né, falando do Consolador, né, que tenho-vos falado dessas coisas, mas o Consolador, que o meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos lembrará todas as coisas que vos disse. É o que nós acreditamos que é o Espiritismo, né? O Consolador prometido por Jesus, que através dos Espíritos dos céus, né, se comunicam em todos os pontos do globo, nos trazendo o Evangelho bem interpretado, né? A interpretação do Evangelho de forma mais pura e mais verdadeira, e nos trazendo lições, né, ensinamentos para todos nós, seja nos nossos casos espíritas, trabalhos mediúnicos, seja nos livros, né, que nos enriquecem sobremaneira. Né? Então, Consolador é esse Espírito Santo, né, que Jesus nos alertou que o Pai enviaria em seu nome para completar a obra que ele começou 2000 anos atrás. Emmanuel fala o seguinte, que felizes os que buscarem na revelação nova, ou seja, na nova revelação do Espiritismo, o lugar de serviço que lhes compete na terra, conforme ou consoante a vontade de Deus. Então, nós estamos aqui na terra, temos o privilégio de abraçar a doutrina espírita, né, que é uma doutrina iluminadora, de muita luz, para que nós achemos, encontremos, descubramos o serviço que nos compete a cada um. Né? Todos nós temos uma missão, um trabalho, uma oportunidade de realizar, de fazer, né? Conforme a vontade de Deus. Então, que nós saibamos identificar esse nosso lugar de serviço. Fonte Viva, capítulo 23. A mensagem chama-se Ante o Sublime. É baseado no trecho que está no Atos dos Apóstolos, que se passa com Simão Pedro, em que o Espírito diz a ele: não faças tu comum o que Deus purificou. Então vamos ler. Existem expressões no Evangelho que, à maneira de flores a se salientarem no ramo divino, devem ser retiradas do conjunto para que nos deslumbremos ante o seu brilho e perfume peculiares. A voz celeste que se dirige a Simão Pedro, nos Atos, abrange horizontes muito mais vastos que o problema individual do apóstolo. É só contextualizar, esse trecho que foi tirado do Atos, é um trecho que Simão Pedro estava, eu vou citar literalmente o que estava escrito, em que ele estava com fome, e com muita fome, e apareceu uma imagem para ele, descendo, como se estivesse descendo dos céus, uma imagem, né? Que estavam animais, répteis, aves, né?
E junto dessa imagem vem uma voz. Ela, sacrificai e coma. Né? Simão Pedro fala que não se alimentaria de coisas comuns e não purificadas. Né? E a voz responde, tudo que Deus, não faças tu comum, o que Deus purificou. É bem complexa essa passagem. Simão Pedro mesmo fica pensando no que queria dizer isso, mas o Emmanuel consegue extrair dessa passagem e fazer uma análise muito... Por isso que ele coloca que, tirado do contexto, dá para fazer uma análise muito interessante dessa passagem, que acontece com Simão Pedro. Então a voz celeste, né, foi essa voz que Simão Pedro ouviu, que se dirige a Simão Pedro, abrange horizontes muito mais vastos do que o problema individual do apóstolo. Né? O homem comum está rodeado de glórias na terra. Entretanto, considera-se num campo de vulgaridades, incapaz de valorizar as riquezas que o cercam. Cego diante do espetáculo soberbo da vida, que lhe emoldura o desenvolvimento, tripudia sobre as preciosidades do mundo, sem meditar no paciente esforço dos séculos que a sabedoria infinita utilizou no aperfeiçoamento e na seleção dos valores que o rodeiam. Né? Quantos milênios terá exigido a formação da rocha? Quantos ingredientes se harmonizam na elaboração de um simples raio de sol? Quantos óbices foram vencidos para que a flor se materializasse? Quanto esforço custou a domesticação das árvores e dos animais? Quantos séculos terá empregado a paciência do céu na estruturação complexa da máquina orgânica em que o espírito encarnado se manifesta, ou seja, do nosso corpo? A razão é luz gradativa diante do sublime. Não te esqueças, meu irmão, de que o Senhor te situou a experiência terrestre num verdadeiro paraíso, onde a semente minúscula retribui na média do infinito por um, e onde águas e flores, solo e atmosfera te convidam a produzir em favor da multiplicação dos tesouros eternos. Cada dia louva o Senhor, que te agraciou com as oportunidades valiosas e com os dons divinos. Pensa, estuda, trabalha e serve. Não suponhas comum o que Deus purificou e engrandeceu. Jesus no teu dia a dia, Aguinaldo Pavão, Espírito José de Moraes. Em primeiro lugar, o reino de Deus. É possível que, por muitas vezes, tenha se sentido abandonado por Deus. É possível que, por muitas vezes, tenha duvidado da ação dos bons espíritos. É possível que, por muitas vezes, tenha perdido a fé. É possível que, por muitas vezes, tenha desanimado de realizar a transformação interior. E tudo isso acontece porque as lutas, as dores, as provações se tornaram quase insuportáveis. Então você se perguntou, onde está Deus que não me ajuda? Mas antes de questionar a presença de Deus em sua vida, responda a si mesmo, o que tem preferido? Uma leitura edificante ou a TV? Uma palestra evangélica ou um jogo de futebol? Uma visita ao doente ou uma festa? Um trabalho sacrificial ou a inércia das horas vazias? Uma conversa que constrói ou a maledicência? A resignação que diminui a dor ou a revolta que amplia o sofrimento? Ao responder essas questões, você verá que não é Deus que não está com você, mas sim o contrário. Siga a recomendação do Mestre, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e tudo mais vos será dado por acréscimo. O universo é uma inteligentíssima, obra que transcende a material inteligência humana. E como todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, é forçoso inferir que a do universo é superior a toda a inteligência. É a inteligência das inteligências, a causa das causas, a lei das leis, o princípio dos princípios, a razão das razões, a consciência das consciências.
é Deus. Deus, nome 1000 vezes santo, que Newton jamais pronunciava sem se descobrir. Deus, vós que vos revelais pela natureza, vossa filha e nossa mãe, reconheço-vos eu, Senhor, na poesia da criação, na criança que sorri, no ancião que tropeça, no mendigo que implora, na mão que assiste, na mãe que vela, no pai que instrui, no apóstolo que evangeliza. Reconheço-vos eu, Senhor, no amor da esposa, no afeto do filho, na estima da irmã, na justiça do justo, na misericórdia do indulgente, na fé do pio, na esperança dos povos, na caridade dos bons, na inteireza dos íntegros. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no estro do vate, na eloquência do orador, na inspiração do artista, na santidade do moralista, na sabedoria do filósofo, nos fogos do gênio. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na flor dos vergéis, na relva dos vales, no matiz dos campos, na brisa dos prados, no perfume das campinas, no murmúrio das fontes, no rumorejo das tranças, na música dos bosques, na placidez dos lagos, na altivez dos montes, na amplidão dos oceanos, na majestade do firmamento. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, nos lindos antérios, no íris multicor, nas auroras polares, no argêntio da lua, no brilho do sol, na fulgência das estrelas, no fulgor das constelações. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na formação das nebulosas, na origem dos mundos, na gênese dos sóis, no berço das unidades, na maravilha, no esplendor, no sublime do infinito. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, com Jesus quando ora, Pai nosso que estais nos céus, ou com os anjos quando cantam, glória a Deus nas alturas. Eurípides Barçanufo, poesia chamada Deus. Linda, né? Meus irmãos, então é isso a mensagem que a gente queria trazer, tá? Mais uma vez, agradeço muito, foi um prazer muito grande estar aqui, que Deus nos abençoe a todos e que possamos cada dia mais estar mais próximos dele, de fato, né? Que Deus nos ilumine a todos. Obrigado pela paciência.